Boa noite, amigos. Tudo bom? Hoje a nossa explanação, né, que a gente chama, mas a gente uma conversa com a Casa do Evangelho, né? Eu gosto do conversando com a Casa do Evangelho. E hoje o nosso tema vai ser sobre a maternidade na visão espírita, já que a gente está na semana, né, do Dia das Mães, domingo é Dia das Mães. Então a gente vai reflexionar um pouquinho sobre essa grande missão que é ser mãe, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus, agradecer a nossa amada Maria, suas obreiras, que tanto fazem por nós e por todos os nossos filhos e por toda a humanidade. Que a gente possa olhar com amor e ternura para a Mãe de Jesus e fazer dela um exemplo de amor, de abnegação, de aceitação e de muita coragem, que é o que todas as mães do mundo têm, né? No seu íntimo, no seu coisa, é muita coragem e muito amor para conduzir, né, todos os nossos pequenos nessa nova caminhada. Que assim seja. A primeira coisa que eu vou falar é uma frase do nosso amado Chico Xavier, né? O que o Chico fala sobre isso, né? Ele diz que ser mãe é receber de Deus uma alma para auxiliar na caminhada evolutiva. Ou seja, né, na visão espírita, a maternidade é mais do que apenas um fenômeno biológico. Então, a maternidade, na visão espírita, não é apenas a parte biológica e material de se ter um filho, né? Ficar grávida, ter os 9 meses, né? A gente tem uma visão um pouquinho mais ampla, vamos dizer assim, né? Ela é uma missão sagrada de amor, de renúncia, de educação e crescimento espiritual. E quando a gente fala de crescimento espiritual, muitas vezes a gente imagina que a gente veio aqui para educar os filhos e ensiná-los, mas na realidade é uma troca. Nós vamos dar os primeiros passos, os primeiros caminhos na educação, mas eles também vão nos ensinar muito, porque são dois espíritos milenares. Ele é apenas uma criança que precisa de um norte, mas às vezes eles vêm com uma bagagem para nós de conhecimento e mesmo de já algum entendimento no caminho do bem muito maior do que a gente tem, né? Então é uma troca, sempre é uma troca. Outra coisa que a visão que a gente tem no Espiritismo é que os filhos não pertencem aos pais. E isso é uma coisa assim que a gente ainda tem isso muito culturalmente ainda, né? Uma cultura ainda de apego, né? Que os filhos nos pertencem. Os filhos não nos pertencem. Os filhos nos são emprestados por Deus para que a gente possa recebê-los, amá-los e encaminhá-los para o caminho do bem, né? Essa é vamos dizer assim, que nós somos para eles um lar temporário, né? Para que eles possam seguir o próprio caminho, né? Ele é sempre um encontro de almas que foi planejado antes da reencarnação. Ele reúne espíritos ligados pelo amor ou pela necessidade de reconciliação, né? Ou de compromissos assumidos em outras encarnações. Então, às vezes a gente vem como mãe de alguém, né? Mãe de uma filha, nós era filha, hoje vem como mãe e faz essa troca até a gente conseguir reparar todos esses pequenos vícios que a gente ainda não conseguiu transformar em virtude. E geralmente fica na família, né? Geralmente a gente sai de um ângulo familiar, reencarna e monta um novo círculo familiar com aquelas mesmas pessoas com quem a gente não conseguiu aparar, vamos dizer assim, né? Todas aquelas coisas que a gente precisava ter começado. E muitas vezes no meio da família também vem espíritos que não são, né, de uma família anterior, mas que vieram ou para que possam nos ensinar alguma coisa, né?
Às vezes as pessoas não dizem, eu pareço ovelha negra, eu pareço alguém, né? Não pertenço a esse meio. Não, tu está no lugar certo, na hora certa, tudo certinho. É para estar ali mesmo, tá? Na realidade, a tarefa mais divina que Deus colocou na Terra foi a de ser mãe. Essa é talvez assim, não é talvez, é. Por quê? Porque é a mãe que vai colaborar no crescimento moral do espírito. E isso é de uma responsabilidade tão grande, primeiro porque tu dá vida. É só a mulher que engravida, né? Então, tu dá a vida. Tu dá parte do teu corpo. Tanto que existem estudos que sabem que coisas da mãe, do nosso sangue, das nossas células, ficam nos filhos por 20, 30, às vezes 40 anos, 50. Ainda tem um pedacinho da gente, falando biologicamente agora, né? Dentro de cada um dos nossos filhos. E a nossa missão, vamos dizer assim, o nosso propósito é divino. Não é uma coisa corriqueira. Ser mãe é uma responsabilidade amorosa que Deus nos deu. É divino. O Allan Kardec pergunta, né, lá no Livro dos Espíritos, constitui virtude o amor materno? Se é uma virtude, né, o amor materno. É uma virtude, um sentimento instintivo comum aos homens e os animais, né? Mas o amor da mãe humana vai além do instinto. Ela pode transformar, educar e regenerar. Ele quis dizer assim que mesmo os animais têm o instinto materno, né? A gente vê, né, as leoas defendendo os filhotes, as gorilas, não importa, no mundo animal tem muito isso. E a mãe é aquela ferrenha que está sempre cuidando dos animais. Mas nós, que somos humanos e já temos um outro patamar, né? A gente pode transformar, educar e regenerar os espíritos que nos são dados para cuidar. E a gente não deve nunca esquecer que os filhos nossos são o quê? Espíritos reencarnados, né? Então eles já vêm de uma bagagem, eles já vêm com um conhecimento, eles já vêm com alguma coisa de outras, como nós, né? E o que acontece daí quando a gente se junta com esses espíritos, né, que já foram reencarnados? Reencontramos antigos afetos. Às vezes a gente tem alguém da família que a gente sabe que gosta, nem sabe por quê, né? Parece assim que é por isso. Recebemos espíritos necessitados de auxílio. Se nós temos condições, se nós já estamos, né, numa condição melhor, ou mesmo que a gente não tenha, precisa aprender alguma coisa, nos são enviados espíritos que necessitam de auxílio. Reconciliar-se com desafetos do passado, como a gente falou, né? A gente tem que aparar as abarras. Se a gente não resolver, vamos botar num português bem claro, os nossos BO nessa encarnação, eles vão tudo para a próxima. Não vão sumir porque a gente desencarnou, né? A gente vai ter que, de alguma maneira, em algum tempo, tratar deles. Ou acolher nos espíritos missionários, que são aquelas mães, né, tipo a mãe do Chico, a mãe do Gandhi, a mãe da Teresa de Calcutá. Elas vieram para que esses espíritos pudessem encarnar. E uma coisa que a gente não deve nunca esquecer, Jesus, né, o ser mais maravilhoso, assim, né, bondoso, que possui todas as virtudes, precisou de uma mãe para vir para cá. E ele se fez pequeno e dependente, porque ele podia ter vindo já, né? Adulto, sei lá, já fazendo milagre. Não, ele veio criança. Ele precisou ser cuidado. Ele precisou de uma mãe que o amasse. Ele precisou de um pai que soubesse protegê-lo. Porque nós todos, para se mostrar como nós, o maior exemplo de que Jesus é como nós é que ele veio criança. Ele precisou de uma mãe e de um pai que o protegesse. Porque como nós, crianças, ele não caminhava, não falava e não comia sozinho. Né? Então, o maior exemplo de Deus tentando nos mostrar o quanto Jesus é nosso irmão e é como nós, é ele ter vindo como criança. E ter precisado de uma mãe que o cuidasse. Qual é o dever espiritual da mãe? E aí a coisa pega, né? Quando a gente fala no dever espiritual, porque se a gente falar no dever material, é uma coisa. Agora, o dever espiritual é bem difícil.
Porque nós também somos aprendizes, nós somos seres imperfeitos. Aquela história de que mãe é um ser, não, mãe é uma pessoa, mãe é um espírito em evolução, mãe é um espírito imperfeito, mãe é um espírito que pode ter a centelha do amor divino dentro, mas que muitas vezes nem desperta nessa encarnação. Não que a gente não tenha, a gente tem, está aqui dentro. O instinto materno, indiferente de quem é o filho, está aqui. Com certeza, Deus colocou aqui e nos escolheu. Mas a gente não desperta. Mas querer romantizar a palavra mãe, como se fosse uma coisa, 100% não. Mãe é um ser humano como todo mundo. Chora, se magoa, tem suas lutas, tem seus desejos, tem seus desafios internos seus, tem tudo isso. E espiritualmente, qual é a missão da mãe? Materialmente é alimentar, proteger, o corpo físico da criança, todas aquelas coisas. Mas ela é mais que isso, Porque como dizia a minha mãe, parir qualquer uma pare. Agora, criar, amar e educar é outra coisa. Por isso que a gente fala muito em mãe que acolhe. Em vez de dizer mãe, a gente diz mãe que acolhe. Porque ela é uma educadora da alma, ela deve ser um exemplo moral, ela deve ser referência afetiva e instrumento de Deus no lar. Notar o tamanho da missão, nós somos seres humanos normais, nós temos todas as nossas, as coisas que a gente precisa melhorar. E aí a gente vem com uma missão desse tamanho, que é ser referência no lar. E aí eu lembro do Evangelho no lar. Porque o que acontece é que a gente não traz Deus para os filhos. A gente não educa para as crianças serem amorosas. A gente educa para elas serem competitivas. A gente educa para que elas sejam as melhores. Não que elas aprendam a amar. Não que elas aprendam a respeitar. Culpa nossa? Não vamos colocar, começar a se bater por causa disso, que não funciona, porque nós somos seres como eles, Estamos em evolução, temos muito que aprender. E o Espiritismo, ele enfatiza muito isso, que a educação moral começa na infância. Até os 7 anos, 8, 10, eu botaria até os 15, mas eles são bonzinhos. Criança não tem desejo. No que sentido? Tem que ter limite. Amar um filho não é fazer tudo o que ele quer. Porque Deus nos ama, mas Ele não faz tudo o que a gente quer. Ele faz o que é melhor para nós. Ele faz aquilo que vai nos fazer crescer espiritualmente, moralmente, não materialmente. Então, se nós somos o instrumento de Deus no lar, a gente tem que trazer Deus para dentro do lar. E quando eu falo Deus, eu não falo em religião. Eu não quero dizer que as pessoas têm que se tornar espírita e trazer o espiritismo para dentro do lar para criar os filhos. Tem que trazer Deus para dentro de casa. Tem que trazer Jesus para dentro de casa. Tem que trazer o Evangelho para dentro de casa. Se esse Evangelho aprendido vai se tornar espírita, católico, evangélico, bandido, não importa. Porque o ensinamento é o mais importante. O que Deus espera de nós é a educação moral daqueles a quem Ele nos deu, a quem Ele nos deu a oportunidade de... E o exemplo, a paciência, a palavra e o amor. Mais do que ensinar a falar e andar, a mãe deve ensinar as crianças a viver. No caminho de quê? Do bem. Sempre no caminho do bem. A maternidade, e aí, nesse sentido, a gente fica pensando, o mundo nos consome. Diferente de sermos homens ou mulheres, Não tem essa... Por isso, tirem essa áurea de que mãe é uma super mulher, Tem até um meme que eu vi esses dias que eu ri muito, Eu não sou guerreira, eu não sou a Xena, eu sou só um ser humano em crescimento. Eu postei hoje isso no Instagram. E é verdade, às vezes nos endeusam, como se a gente tivesse que ter
toda essa força e todo esse... Não, a gente tem que ir devagar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar e a gente tem que conhecer Deus. A gente tem que saber de quem nós somos filhas, a quem eu pertenço, de quem eu sou filha, de quem eu sou irmã. O que eu estou fazendo aqui? Qual foi a missão que Deus me deu nesse mundo? Para fazer o quê? A não ser os grandes missionários, assim, né, que tem missões, cada um tem a sua missão dentro da sua família. Eu nunca vou esquecer que o professor Antimarinos me disse uma vez: o maior tesouro que tu tens sobre a terra são os teus filhos. Não existe nada sobre a terra que seja mais precioso do que os filhos que Deus te deu. E eu nunca esqueci isso. Ele falou isso, acho que eu recém tinha entrado no Espiritismo, em 2017, acho 18. Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Muito. Mas a maternidade não é uma coisa simples e nem tudo funciona como a gente gostaria, né? Por isso que existem mães que gostariam de ter filhos e não podem, mães que têm filhos e não querem, não cuidam, abandonam, por vários motivos, e não vamos julgar. Não cabe a nós e a ninguém julgar ninguém. Porque da dor de cada um é de cada um. O meu dedo cortado pode não ser nada para mim. A outra pessoa pode cortar o dedo e ser o fim do mundo. Porque a dor também é individual, né? Cada um sente de uma maneira e cada um sabe de si. Contas a prestar, a gente só tem uma: a quem nos criou. Né? Então, sem julgamento. Porque abandonou, porque deixou, porque não quis criar, isso não vem ao caso. Esse não é o nosso papel. Qual é o nosso papel? Ser aquela mãe que adota. Ser aquela mãe que acolhe. Porque muitas vezes aquele filho que a gente combinou lá em cima de ter aqui, ele não vai vir da nossa barriga. A gente vai buscar ele lá fora. Ele vai estar por aí, como órfão. E a gente se nega por orgulho a ter um filho que não tenha sido do mesmo sangue que eu. E isso não é amor. Não amor maternal. Porque mãe é a que cuida. Mãe é a que acolhe. Além disso, a gente tem as mães solo, tem as mães que adotam, de filhos enfermos. Quantas histórias existem em todos os lugares do mundo de mães com filhos doentes. E ficam ao lado, e cuidam, e levam, e passam trabalho, e não abandonam, e fiquem juntos. Essa é a verdadeira maternidade. Quando tu dispensa o teu amor para o outro e não vai receber nada em troca. E isso serve para todos os relacionamentos, não apenas o da maternidade, né? Filhos com dificuldades emocionais, filhos com conflitos familiares, todos filhos. Então a gente não romantiza o sofrimento, né? Mas ensina que cada experiência dessas tem uma finalidade. Deus não vai nos dar alguma coisa que a gente precise se a gente não precisa, né? Ou se a gente não tem a capacidade de fazê-lo. E mesmo que a gente ache que não tem a capacidade de fazê-lo, no momento que tu dá o primeiro passo para fazer, a espiritualidade manda o resto. Ela acolhe, ela te encoraja, ela te abre porta, mas tu tem que ter a vontade, né? Tu tem que dar o primeiro passo. É em tudo na vida, o primeiro passo a gente que tem que dar, né? Muitas dessas dores, né, de mães que têm filhos especiais, têm filhos que passam a vida inteira em cadeira de roda, que não falam, que não andam, que se alimentam por sonda. Eu conheço muitos. E elas estão ali, invisíveis. Porque propaganda de Dias das Mães no celular e na internet é igual família de margarina. Então, Dia das Mães não é domingo. Dia das Mães é todos os dias em que essas mães e milhares de mães no mundo inteiro estão cuidando, acolhendo e ajudando seus filhos. E aí Dia das Mães é todos os dias.
Então pode ser resgate do passado, né? Alguma coisa que a gente precisa trazer para essa encarnação para que a gente possa aparar esses desafios, oportunidade de crescimento para os dois, aprendizado do amor verdadeiro. Porque a gente dizer que existe amor de mãe, amor de pai, amor de amigo, amor é uma coisa só. Amor é uma palavra. E quando a gente ama, ele não é dividido. Amor é amor. É uma palavra só. É que o ser humano a gente não tem ainda, né, o entendimento para achar algo que substitua a palavra amor. Então a gente separa o amor. É isso o ser humano faz, né? É amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor do namorado, amor... Não, amor é amor. Ou tu ama, ou tu não ama. E essa é a parte mais difícil. Como é que a gente vai amar todo mundo, né? Mas é possível. Outra coisa que o Espiritismo nos traz é sobre a gestação, né? Na gravidez. Eu tenho 3 filhos, para quem não me conhece. Um de 40, outro de 42, e a minha menina tem 44 anos, né? Tá tudo, né? Tudo criança mesmo, né? Meus bebês, assim, né? Eu tive 2 filhos de parto normal e um de cesariana. E a gestação realmente, por mais que a gente às vezes não leve a sério, ela tem uma influência espiritual muito grande naquilo, né? Ajuda, né? Nesse sentido, depois por cuidado. Por que quê? Porque o vínculo que existe entre nós, mães, e o nosso filho, ele vem muito antes do nascimento. A gente faz esse tratado lá em cima, que nem se diz, né? A gente combina antes de vir para cá. E tem muita coisa que pode nos ajudar quando a gente estiver grávida, né? Eu não fiz, a maioria deles. Até porque a gente costuma, a grande parte, né? Não ter filho planejado, né? Ou dificilmente planejado, vamos usar o termo planejado que é melhor. O que a gente deve fazer na gestação, então? Oração, procurar ter equilíbrio emocional, apesar dos nossos hormônios andar a milhão, né? Já disse, não romantiza sofrimento de mãe, parto, essas coisas, porque não existe isso. Evangelho no lar, olha o evangelho no lar de novo. Música elevada, ambiente harmonioso, bons pensamentos, tudo isso auxilia no quê? No processo reencarnatório da criança. Porque ele sai de um estado de espírito e ele passa por uma grande transformação para que ele possa nascer de novo, né? De perturbação, Então, quanto mais a gente tiver, né, harmoniosa, quanto mais a gente ouvir boa música, quanto mais a gente tiver bons pensamentos, fazer oração, conversar com ele, né? Melhor auxilia muito isso, né? Por quê? Porque a maternidade, na realidade, começa no coração antes do parto, né? Então a gente já aprende a amar esses pequenininhos. O amor materno à luz de Jesus. Jesus elevou a mulher e valorizou profundamente o amor. Embora o Cristo não tenha sido pai biológico, demonstrou amor maternal por quem? Pela humanidade, né? Acolhia, consolava, protegia, compreendia e perdoava, que são virtudes que as mães, né, que nós devemos cultivar, não apenas como mãe, como humanidade. A maternidade verdadeira não é apenas gerar corpos, mas gerar amor. Há mulheres que são mães pelo cuidado, pela adoção, pela dedicação, pelo amparo ao próximo. Então, mãe não é só a parte biológica. Isso é uma das coisas assim que eu acho mais incrível da explicação que tem no Espiritismo, para a gente conseguir compreender o nosso papel, não apenas como mãe em nossa casa, mas no mundo lá fora, como mulheres. A maternidade adotativa é ótimo. A adotiva, na realidade, que nós estávamos falando antes, é realmente o reencontro de almas, né? Um dos nossos filhos que nós combinamos de ter está por aí como órfão. E isso é para que nós tenhamos o quê? Humildade, resignação, aceitação. Eu vim e não vou poder gerar um filho. Eu sou mulher. Eu tenho amor suficiente dentro do meu coração para dar a outra criança como se fosse meu filho? Sem barreira nenhuma? É uma pergunta que a gente tem que reflexionar. Eu sou completamente a favor da adoção.
Mas eu sempre digo, é pessoal, é individual, e cada um tem que ter certeza que vai ter capacidade para isso. Né? Eu sou vó, tenho um menininho da minha filha, e o meu filho do meio não vai ter filhos. Eu jamais os obrigaria a adotar, mas eu jamais deixaria de ficar super feliz se eles adotassem. Porque a gente tem que amar a pessoa, não o vínculo de sangue, entendeu? Não é que a gente não vai amar os filhos nossos de sangue, não. Só que o amor tem que ser o mesmo. Tem que ser igual. A gente tem que estar preparado para amar da mesma maneira, sem distinção. Qual é o grande desafio nosso hoje em dia? Né? Porque vamos combinar que maternidade hoje em dia está complicada, né? A ansiedade, o excesso de informação para as crianças, as cobranças sociais, a solidão emocional, as dificuldades familiares. Por que a gente tem essa solidão emocional, cobrança social, excesso de informação, dificuldades familiares? Desculpe, mas é porque a gente também ajuda. Se tu parar assim, eu vou muito ao Hospital de Clínicas e ao Hospital Santo Antônio. O que a gente vê nos corredores? Crianças de 1 ano de idade, 1 ano e meio, colada no celular, e a mãe do lado colada no celular. Exemplo. Ser mãe é um dom, é divino. Mas a gente tem que se conscientizar disso e não achar que só porque a gente é mãe, a gente é maravilhosa. Nós somos seres humanos, imperfeitos, cheios de defeito, que temos que crescer. Então a gente tem que exemplo. A gente tem que ser exemplo. Isso serve para os homens também, né? São pais. A gente tem que ser exemplo, porque a gente não pode cobrar deles por estarem trancados no quarto, dentro de uma telinha de celular, se eu não estou dando para ele o que ele está precisando, se eu não estou dando atenção, se eu faço o mesmo, se eu me desligo da família, porque é muito melhor eu estar no celular. Então, mãe é exemplo, sempre vai ser exemplo. O papel do pai da família. Vamos dar, né, uma pegada agora porque, né, acho que o Brasil é um dos países que mais tem mães que sustentam lares. Não entrei na pesquisa, né, nem quis entrar nos detalhes, mas o número é muito grande. E o que a gente tem que lembrar quando a gente casa, né, tem filhos, vamos fazer uma família, pai, mãe, filho, né? Que aquilo ali é uma oficina de almas, então todos nós temos responsabilidade com qualquer ser humano que a gente acolha ou que a gente tenha como filho, seja adotado, seja biológico. É um hospital espiritual, a gente está ali para nos ajudar, para nos curar. Não nos curar não fisicamente, nos curar espiritualmente. Aprendendo a amar, aprendendo a ter a paciência, resignação, aceitação das coisas como a gente não quer. Eu queria um filho lindo, vem um filho autista, vem um filho Down, vem um filho que tem algum tipo de deficiência. Pronto, Deus não presta. Deus não me ama. Eu nunca esqueci que o Tássio tinha uns 5 anos, eu acho, e ele estava no Pestalozzi. O Instituto Pestalozzi é um instituto que existe em Canoas, para crianças especiais, tudo é de graça. Tem aula, tem culinária, enfim, tem um monte. E elas se reuniam e eu ouvi isso. Deus não deve me amar, por que Ele me deu, né, um filho com problema? Porque eu sou um ser humano tão bom. Se Ele veio para ti, é por algum motivo. É fácil aceitar? Claro que não. A jornada é leve? Bem capaz. A gente consegue ser paciente sempre? Nunca. Bem capaz. A gente sai do sério, a gente fica com raiva, a gente grita, a gente esperneia. Mas a gente aprende a amar, aprende a ter paciência, aprende a ter resignação, aprende a ter aceitação. É uma caminhada longa, longuíssima, mas que se colhe frutos, grandes frutos. Quando a gente aprende a olhar o outro, indiferente de como ele seja, né, perfeito na visão humana, ou não, com os mesmos olhos que Jesus olharia. Ou pelo menos uns 2% do olhar de Jesus já ajuda, né? Então, o que a gente tem assim para fechar, né? Porque de mãe dá para falar um monte, né? Mãe na visão espírita é o quê? Amar sem possuir, educar sem dominar,
orientar sem se impor, servir com humildade. Os filhos não são propriedade dos pais, são espíritos eternos colocados temporariamente aos seus cuidados. A maternidade é um crescimento mútuo, como a gente tinha falado, né? Nós estamos aqui juntos para crescermos juntos, para que a gente possa construir um mundo melhor através de quê? Da nossa casa e da nossa família. Porque se tu olhar o mundo lá fora e dizer não é culpa minha, e não é questão de se bater, de punição. O mundo é espelho. Espelho do quê? Daquilo que eu cultivo dentro do meu coração, daquilo que eu cultivo dentro da minha casa. É só um espelho. No momento em que o mundo inteiro estiver vibrando amor, vibrando paciência, né? Encontrando Deus, encontrando Jesus, a gente vai estar no mundo de regeneração. Eu não sei se as pessoas imaginam que o mundo de regeneração, assim, a gente vai dormir num dia e vai acordar num outro e o mundo vai estar regenerado. Não vai. É transformação individual. Propósito é o que a gente tem que fazer com a nossa vida. Missão é coletivo. A nossa missão é ser feliz. A nossa missão é crescer. A nossa missão é chegar ao Pai. Como cada um de nós vai fazer esse processo, essa caminhada, aí é individual. E a maternidade é uma das maiores oportunidades que Deus nos dá para que a gente faça esse processo mais rápido, se a gente conseguir compreender, né, os verdadeiros desígnios de Deus. Eu tinha separado várias preces e coisas, mas vou escolher uma. Que acho que eu vou ficar no lar mesmo, né? Que acho que o lar é o mais... E eu, assim, queria muito, assim, nesse momento, agradecer a minha mãe, que está no, né, já está no plano espiritual. Ela era uma mulher muito faceira, não ia na esquina sem botar um batom. Faceiríssima, né, alegre e tal. Então, a gente tem que agradecer. Eu e ela nos amávamos e não tinha atrito nenhum. Não, a gente nos amava, mas a gente tinha atrito, né, de opinião, de coisa, né? Mas nunca deixou de se amar. Então, é isso que é importante da gente reconhecer como mãe e filho. Ela não é perfeita porque ela é um ser em evolução. Eu não sou perfeito porque eu sou um ser em evolução. Mas a gente se ama. Honrar pai e mãe não é obediência cega, né? Não. Honrar pai e mãe é honrar aquele que te deu a vida, aquele que te deu a oportunidade de vir aqui crescer. Então, eu vou deixar a prece, né, de uma oração às mães para o final. E depois a gente vai fazer o passe. Fechem os olhos. Deus de infinita bondade, pusestes astros no céu e colocastes flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa, que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste a minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios, guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo, guarda-me em teus braços eternos para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma. Faz-me reconhecer que os rebentos da minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devem caminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me a humildade para que não se transmele no orgulho por minha causa. Inspira-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome, por sentinela de tua bênção junto daqueles que se mostram menos felizes. Que eu me veja constante e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se, para afagá-los,
for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E nem dia que me caiba entregá-los aos compromissos que lhe reservaste, ou restituí-los mesmo às tuas mãos, dá que ainda mesmo por entre as lágrimas possa eu dizer-te em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Graças, amigos, por essa nossa oportunidade de falarmos sobre os dias das mães. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja todas as mães, aquelas que estão com seus filhos nas guerras, todas as crianças, todos os filhos independente da idade, essas mães atípicas que cuidam com desvelo todos os seus filhos, essas que estão nos hospitais, nos asilos, em todos os lugares, nos residenciais psiquiátricos, que a gente possa levar o nosso pensamento de muito amor, acolhimento, coragem e resignação para todas elas, para que a gente possa levar um pouquinho de calor ao coração delas. Que assim seja.